já estamos ao vivo aqui. Super bem-vindo todos. Mais um Terça na Trilha. Eu sou Leslie Monhart e hoje tenho uma super convidada especial, a Juliana Gatti, que eu vou só esperar alguns minutinhos para ela poder entrar aqui na sala e a gente bater um papo maravilhoso. Só um minutinho, deixa eu só ajeitar aqui um pouco a câmera. Abrir um pouquinho essa janela. Aí, agora sim. Não fico... eu tô de frente para a janela e o sol tá batendo no meu rosto. Daí eu não consigo nem ver a tela direito. Então eu tive que abaixar um pouco aqui. E olá, pessoal, chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Leslie Monhart, do Trilhas de Criança. Estamos aqui no programa do Terça na Trilha, onde a gente está sempre trazendo um convidado para lá de especial. Já tivemos várias lives e que você pode estar assistindo, porque elas ficam lá gravadas no perfil, não sairão do ar, justamente para que você possa, cada vez mais, seja mãe, pai, seja educador, possa estar ali fazendo uma imersão nesse assunto mais do que necessário nos dias de hoje. A gente que saiu aí de uma pandemia imensa, né? Que, enfim, todo mundo sabe os malefícios mundiais que essa pandemia trouxe. E agora as pessoas estão sedentas em voltar para a natureza, estão sedentas em ter de novo essa reconexão. Principalmente as crianças. A Ju já entrou aqui, espera que eu já te chamo, Ju. E principalmente as crianças que precisam deveras da natureza. Então fica aqui o meu convite para você já assistir todas as lives que nós fizemos até agora. Todas elas trazem ali um assunto muito importante, seja do brincar livre, seja da relação direta ali no meio natural. E hoje é extremamente especial, porque a Ju, ela tem uma vasta experiência aí na área, como bióloga, trabalhou muito educação ambiental com as crianças também, no SESC São Paulo, em vários outros lugares. Ela é diretora do Árvores Vivas, que traz esse resgate de paixão, de encantamento pelas árvores, e também a questão da gente estar ali plantando um futuro mesmo. E hoje ela está na Bélgica, nossa live é internacional, 10 horas da manhã aqui, 2 horas da tarde lá. E ela vai contar um pouquinho pra gente de todo o seu trabalho, sua pesquisa, que é extremamente necessária. Eu não vou fazer uma live hoje introdutória no sentido de fazer perguntas mais simples para ela. Eu vou direto ali focar num aprofundamento maior, porque a pesquisa dela é extremamente rica e de ponta, e a gente está aqui com essa super oportunidade de estar adentrando com mais profundidade na questão dos benefícios que a natureza pode estar trazendo para as crianças, para os seus familiares. Só estou esperando aqui ela entrar. Opa, será que não deu certo? Deixa eu convidar de novo. Não, já convidei. Já convidei. Só aceitar o convite agora, Ju. Esperando aqui ela chegar. Muitos assuntos que eu tenho para tratar e eu nem sei por onde começo, porque eu queria perguntar muita coisa para ela. Eu acho que aí, legal. Como vai? Oi, Leslie. Bom dia aqui, boa tarde aí, né? Aqui já, no fim, aqui virou horário de verão no domingo, a gente ficou com 5 horas de diferença. Ju, deixa eu começar já te agradecendo por você estar aqui, disponibilizando o seu tempo, trazendo todo o seu conhecimento. Tenho certeza que vai inspirar. Imagina, vai inspirar assim, muitas pessoas. O público do Trilhas de Criança está muito voltado para as mães mesmo, né? A grande maioria aqui do perfil, 90%, é constituído de mães, mas temos também vários educadores.
várias pessoas pensando na questão da natureza mesmo como um aprendizado científico, né? E por isso eu queria que você trouxesse uma linguagem mais simples mesmo, né? Não tão científica, porém cercado ali, baseado ali em todo o seu estudo. Como eu disse ali na introdução, eu já quero ir direto ao ponto, porque eu quero te aproveitar ao máximo. Eu tenho 3 assuntos muito legais aqui para falar com você. E aí você vê a ordem que você quer discorrer sobre eles. Eu queria que você falasse sobre o direito das crianças à natureza, sobre os benefícios comprovados e a pesquisa da natureza ali nos hospitais, né, que está dentro do seu doutorado, e a relação das crianças com as árvores, esse encantamento, como é que a gente pode estar auxiliando mais ainda a relação das crianças. Iniciando com a sua apresentação, fica aí à vontade, e aí a gente tem esses 3 tópicos aí para trabalhar. Legal, muito obrigada, Lese, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa das lives, elas estão incríveis, a gente está aprendendo, todo mundo a oportunidade de rever, aprender, nunca é tarde para a gente falar mais, discutir mais sobre o assunto de conexão das crianças com a natureza, né? E o tempo delas nesses ambientes. A minha conexão, não sei se é muito boa, tá travando um pouquinho, é isso? Perfeitamente. Tá. Ah, que bom. Então, eu acho que é importante começar falando da onde vem. Bom dia, Sérgio, o pessoal está chegando aí também, da rede geral aí, quando eu conheci muitos estudos ao longo desses quase 20 anos, né, Leslie, que eu tenho trabalhado já com a questão da conexão criança e natureza, esse encantamento, como você falou, que vem, num primeiro momento, justamente por perceber na população urbana uma fragmentação muito grande, né, de uma visão puramente de recurso, né, de materialista em relação à natureza, né, como fonte de água, fonte de madeira, qualidade do ar, para um trabalho de resgate do valor afetivo, da memória afetiva, da ancestralidade, né, de sermos natureza, e de como esse vínculo e valores de agradecimento, de cuidado, valores humanos, né, de convivência da nossa humanidade, da nossa sociedade, entre todos os seres, incluindo nesses seres o vegetal, por meio da representatividade da árvore. E se a gente consegue expressar amor, expressar carinho, expressar cuidado por uma planta, por uma árvore, a gente vai estar relembrando desses sentimentos entre nós mesmos, para conosco mesmo, né, para cada um de nós, e também para todas as nossas relações no mundo. Então, esse é o principal mote do nascimento, né, das ações do Árvores Vivas. E ao longo dos muitos anos, né, que praticando essas ações, como você mencionou, junto ao SESC, junto a escolas públicas, nos parques das cidades, nas ruas, nas áreas verdes próximas às escolas, o que eu percebia quando capacitando professores ou trabalhando com famílias ou até mesmo adultos que tenham ou não contato com crianças, mas de alguma forma a gente sempre até resgata as crianças em nós mesmos, né, as crianças que fomos. Então, eu percebia que o grande valor era a qualidade de vida que as pessoas ganhavam. Mais do que a informação que era passada ali, era descortinar, né, esse bloqueio, esse filtro no nosso dia a dia, que as pessoas tinham completamente perdido a atenção para o tempo do agora, né? Para o tempo que a natureza, a árvore, nas suas estações, no brotar das novas folhas, né? No perder as folhas, no dar flores, dar frutos, amadurecer esses frutos, ela mais do que qualquer outra coisa, e eu sempre falo na árvore como elemento, né, que chama a atenção, mas a gente pode ter esses exemplos para tudo. E ela lembra desse tempo presente, do como a gente se comporta melhor em contato com o tempo da natureza agora. A gente se conecta quase como uma prática de mindfulness, né? Ao olhar e apreciar a natureza, a gente se coloca em momento presente. Tira aquela ansiedade, tira aquela loucura do dia a dia, esse sentir que a gente talvez é mais parecido com um celular do que com uma planta, né? Então a gente resgata essa questão do momento do presente e da nossa vida
vinculada à natureza. E aí, como eu percebi esse bem-estar, essa sensação boa de alívio, de uma paz, uma diminuição da ansiedade, e aí a pesquisa, né, que hoje em dia comprova mais essa característica, vamos dizer assim, de qualidade de vida, de diminuição das frequências cerebrais, desaceleração, né, dos batimentos cardíacos, melhora da qualidade da respiração, até produção de células anticancerígenas no nosso organismo, né, porque você tem um fluxo maior, um reequilíbrio, né, biológico, imunológico dentro do seu organismo, quando você está em contato com áreas verdes, áreas naturais, é que você, a pesquisa que mais levantou isso foi a pesquisa de banho de florestas, que é desenvolvida no Japão, que é uma prática, né, milenar, bastante antiga, mas que recentemente os centros de pesquisa japoneses começaram a criar até umas engenhocas para levantar esses dados, né? Então as pessoas foram lá com as mochilinhas nas costas, com todos esses equipamentos conectados nelas, e elas começaram a medir qual que eram os impactos, coleta saliva antes, coleta saliva depois, amostra de sangue, tudo, e começaram a mapear realmente essas diferenças super fortes, né, no organismo e na qualidade de resposta, até cognitiva, criativa para o trabalho, né, e para os estudos das crianças, capacidade de concentração, por conta de práticas diárias, mesmo que pequenas, né, mesmo que 15 minutos diários, ou quebras, né, durante o dia, curtas, mas de contemplação desses ambientes naturais, das áreas verdes, então elas teriam uma resposta, apresentam resposta melhor, né, para os desafios do dia a dia, justamente por esse sentido de reequilíbrio que o organismo encontra por estar em contato com o ambiente natural. Então, para as nossas crianças, né, principalmente a gente sabe na primeira infância, quanto mais a gente cria de oportunidades para elas viverem a diversidade de elementos, né, de contato com elementos da natureza, e a gente pensando o Brasil, né, que é lugar mais biodiverso no mundo, com maior repositório de vegetação, de animais, de paisagens, né? Então, a gente tem oportunidades no nosso lugar onde a gente vive, independente de onde estivermos, de acessar esses espaços, né? De acessar áreas verdes conservadas, preservadas, reservadas para visitação pública, um pouco mais afastadas às vezes de centros urbanos, mas temos também dentro das nossas cidades parques municipais, parques estaduais, né? Que estão cada vez mais se preocupando em trazer diversidade de espécies nativas, o que amplia a quantidade de espécies animais e de interação ecológica que acontece nesses lugares. E isso tudo, a gente sabe que quanto mais diversidade, as pesquisas demonstram também, mais retorno imunológico, cognitivo e para o bem-estar do nosso organismo a gente tem. Então, é muito diferente você visitar uma plantação de floresta, reflorestamento, né, que a gente chama, que não tem de reflorestamento nada, que é uma monocultura, por exemplo, de eucaliptos, ou enfim, uma área de baixa diversidade de vegetação, né, até se a gente comparar com as florestas aqui europeias, né, temperadas, enfim, já tem uma quantidade muito menor de espécies de árvores. Comparado com a Mata Atlântica, para vocês terem uma ideia, a nossa Mata Atlântica tem mais de 1.000 espécies de árvore por hectare, né, diferentes. Então, a gente não tem outro lugar do mundo com uma diversidade de flora tão grandiosa, e isso é uma riqueza absurda. Então, a poder ir quase muitas das pessoas, né, que tudo bem que a Mata Atlântica hoje a gente tem pouquíssimo preservado, né, menos de 7% aí do que era a mata original está preservado. Mas então que a gente atue e trabalhe como sociedade, como comunidade para isso, para aumentar, né, a recuperação dessas áreas, criar corredores ecológicos, levar mais áreas verdes para todos os lugares que a gente ocupa. Eu acho que aí, não sei se tem alguma colocação que você quer fazer, Lésia, eu não quero também ficar no monólogo, né? Mas por mim, eu te escuto do começo ao fim, mas enfim, é interessante, assim, muitas vezes eu me questiono por que é tão difícil virar a ficha, né? Virar a chave, aliás, cair a ficha na cabeça das pessoas, né? Porque assim, a gente está acostumado a consumir muito jargão.
porque a natureza faz bem, porque tem vários benefícios. E esse discurso muitas vezes se perde por conta de outros que acabam chegando, justamente devido à internet, que as famílias estão muito envolvidas com diferentes necessidades que elas querem colocar nas crianças, pensando no futuro delas, mas um futuro apenas social, muitas vezes, né? Não holístico, não pensando na criança como um todo. E como é difícil chegar nessas pessoas, né? Que para trazer mesmo a informação simples, porém com algo a mais, para ela, como você diz, descortinar, tirar aí essa ilusão de superficialidade, porque não adianta as pessoas terem ali toda uma ideia de que a natureza faz bem se elas não vão lá. Né? Ou seja, a ficha realmente não virou, né? A chave não virou, a ficha não caiu. E eu queria mesmo que você hoje trouxesse esse olhar científico, porque, né, enfim, a gente vive ainda num sistema cartesiano que só depois que a pesquisa é posta, né, é comprovada, que vem um especialista e fala, que a pessoa comum vira, tá, então faz bem, então eu vou. Porque já se perdeu esse elo, né, de acreditar, como você trouxe, por exemplo, a questão da cultura japonesa, que eles sempre tiveram isso dentro deles, né? Sempre foi colocado ali de geração em geração a importância de estar ali imerso à natureza. E eles não perderam isso. E hoje eles trazem a ciência junto. Só que a gente já perdeu esse elo e agora a gente precisa, sim, da voz da ciência para, de novo, nos levar até lá para que a gente consiga se encantar e consiga falar, é mesmo. Né? Ou seja, eu queria que você me trouxesse mesmo, com relação à pesquisa, e se você já quiser falar das crianças com câncer, porque isso toca, né? E ali a gente vê o resultado. Eu queria que você me contasse detalhes da pesquisa, como você fez, como que está acontecendo, e os benefícios diretos, para que a gente possa estar mesmo embasado na ciência, e depois a gente fala de encantamento, né? Porque eu não sei se esse seria um caminho. Enfim, vai lá, é contigo. Tá. Na verdade, é como você disse, é integral, é holístico, né? Uma coisa puxa a outra, no sentido assim, do ser, na visão da pessoa como um todo, que é composta por todas essas esferas, né? A esfera de impacto imunológico, de desenvolvimento pleno físico, motor, cognitivo, das suas capacidades cognitivas, né, de desenvolvimento de criação, de conexão lógica com as coisas, mas também essa questão da afetividade, porque a gente não pode deixar uma coisa um pouco distante da outra, né? Até porque é por conta dessa experiência muito diversa que existe na infância, onde, na verdade, a criança, ela é a expressão maior, ela sabe, ela está conectada num nível que na verdade, o que o adulto acaba fazendo é rompendo esse vínculo, né? Por seus medos, pelo medo que o adulto tem, pela insegurança que o adulto tem. Mas a criança, quando é ofertada para o vivenciar livre, para o experienciar livre, óbvio, com uma supervisão, sempre as pessoas por perto, né? Não é para colocar a criança em risco, mas é uma situação dela poder sentir, encontrar até o limite dela, né? Aonde a criança ela se sente segura nesse espaço diversificado da paisagem, de elementos. Todos os sentidos são tocados, né? Isso é importante dizer, não é só o visual, é o auditivo, é o aromático. Então, essas substâncias que estão no ambiente natural, elas penetram, né? Desenvolvem o repertório de todo o organismo dessa criança e a capacidade dela se vincular com memórias sociais, com memórias afetivas, positivas quando com a família, né? Então a gente pensando aqui numa família que acolhe, que proporciona, né, essa vivência numa escola que cria esses ambientes diversificados para a criança ter o aprendizado dela encaminhado por esse meio, então ela vai associando todo aquele repertório, toda aquela diversidade natural com sentimentos positivos, com memórias afetivas agradáveis, e isso vai virando o grande tesouro, né, dela, para o resto da vida dela. Que a gente lá, quando adulto, quando fecha os nossos olhos
e a gente quer se reencontrar com um lugar seguro, bom, de paz, de tranquilidade, da onde a gente se encontra com a nossa própria essência, muitas vezes a gente vai encontrar aquele lugar da nossa experiência da infância que a gente teve a oportunidade de ter num espaço natural, com a natureza, ou com algum elemento natural, com alguma atividade que a gente fazia com a nossa família em contato com a natureza. Então é um pouco esse o caminho, até mesmo nessa atividade de como levar a natureza para uma situação de altíssima vulnerabilidade, não só nos aspectos físicos, mas também emocionais, que é o caso de uma criança que está em internação, né, num tratamento oncológico, por exemplo, que foi a aplicação de olhar que eu iniciei no meu mestrado. Então, depois desses muitos anos, né, de trabalho com a qualidade de vida no ambiente urbano, nas ruas, nos parques, com grupos familiares e crianças, eu pensei, como que a natureza pode contribuir com a situação mais frágil que a gente tem de criança no mundo, né? E foi esse desafio que eu me propus no mestrado. Então, eu fui olhar para o Hospital Itaci, que é o Instituto do Tratamento do Câncer Infantil da USP, né, do Hospital das Clínicas, em São Paulo, que tem uma particularidade de paisagem dele, né, do território onde ele ocupa, como ele está presente em termos urbanísticos, paisagísticos, né, nesse território, qual é a diversidade de espécies que a gente encontra nessa paisagem, como essas espécies interagem com os espaços de internação, né, do hospital. Então, essas crianças que estão internadas em longo termo, né, elas têm acesso visual, elas podem, de que forma? Então, o diálogo médico e com controles de infecção, nesse caso, foi essencial, né, para entender até que ponto podia esse acesso ser estabelecido, né, esse contato com a natureza e seus elementos. E aí, quando foi se trabalhar as crianças que têm um índice imunológico, né, zerado, numa UTI, e que estão ali, né, no limiar da vida, né, sustentadas por né, não consigo nem, foram as experiências mais difíceis que eu vivi, assim. E o que eu poderia fazer, né, em meia hora, 40 minutos, enquanto acontecia todos os atendimentos, que em nenhum momento as sessões que eu promovi, né, de uma forma piloto, com nenhum dos pacientes, em nenhum momento eu quis de forma alguma prejudicar nada do que acontecia. Então, a sessão era simplesmente algo a mais que estava ali, mas tudo o resto era prioridade, sempre, né? Então, era sempre encontrar ali um caminho de como a interação da enfermagem, a interação da equipe multiprofissional, uma dosagem de medicamento, qualquer outra coisa que tivesse que acontecesse, e a gente, né, interrompia, diminuía, eu trabalhava de uma forma bastante delicada. Então, existia todo um diagnóstico anterior com aqueles pacientes, né, de mapear o lugar onde eles estavam, quais os acessos que eles estavam tendo, quais as memórias afetivas que aquela família, aquele cuidador, aquele responsável, e se a criança já tivesse em idade, né, de dialogar, então a gente também, em possibilidade, a gente também levantava com as crianças quais eram essas referências, e uma vez estabelecida essa paisagem afetiva da criança, né, então, e daquele universo social dela, aí apresentou-se imagens e sons, principalmente, de natureza que pudessem despertar aquele vínculo de boas memórias, de bons sentimentos que eles já tinham. Então, resgatava, né, de alguma forma, esse valor já estabelecido anteriormente. E também criava a oportunidade da rede de apoio e suporte daquela criança também interagir com ela por meio daquele elemento novo. Então, por exemplo, uma criança, né, de 3 anos, um paciente de 3 anos, que estava lá em internação e o nome dele era Arthur, a gente colocou uma imagem de um tucano, né, e aí esse tucano virou o Tutu, que é também um apelido do nome dele, e virou uma grande brincadeira entre a enfermagem, os familiares, a criança, o Tutu, cadê o Tutu? O Tutu tá aqui. Então o Tutu, que era uma imagem plastificada, garantindo a não contaminação, sempre esterilizada quando disponibilizada lá
no quartinho, né, que a criança estava sendo tratada, cuidada. Então ali o tutu virou o grande mote de relacionamento da família com a criança e da equipe com a criança. E aí quando a gente colocava o som de música, né, de sons de aves voando, e tinha o som das aves, a criança ela quase que demonstrava que ela se transportava para um outro universo, que não era o da cama hospitalar. Ela não ouvia mais os bips dos equipamentos que estavam conectados a ela. Ela ouvia o canto das aves, e ela sentia como se a ave estivesse passando perto dela. Então ela baixava, era uma coisa incrível, ela se transportava completamente. Então, só de ter podido, né, oferecer que fossem aqueles poucos minutos de uma transposição, né, dessa criança para esse ambiente lindo, né, que ela criou para ela mesma, com aqueles sons, com aquele personagem, isso já era uma possibilidade incrível, né? Outra criança mais velha, que tinha uma memória do sítio do avô, quando escutava, estava reincidiva, então tinha voltado para o tratamento, já tinha feito, voltou para o tratamento. Super angustiada, super nervosa, assim, num limite, né, não sabendo, né, porque eu passei por situações de eu iniciar a sessão com uma criança, quando eu voltava no dia seguinte, a criança já não estava mais lá, né, então eram, assim, até minha rede de apoio durante o mestrado, eu tenho que dar todo o meu amor, assim, pro Wellington Nogueira, né, fundador do Doutores da Alegria, porque ele foi do meu comitê de orientação, e ele falava assim para mim, mas você já começou na UTI, Juliana? Eu falava, não, ainda não, então ainda estou fazendo isso, estou colocando a plantinha ali na laje, montando a hortinha para acesso da equipe, plantamos umas árvores, aumentamos a diversidade de espécies na calçada, então, mas você já entrou na UTI? Falei, não, ainda não. Ele, mas você tem meu telefone? Falei, tenho, não, então tudo bem. Eu não entendi o que ele queria dizer ainda, né? Na hora que eu entrei na UTI, voltei no dia seguinte, a criança não estava lá, eu desabei, né? Eu entrei numa situação assim que eu quase larguei o mestrado. Eu chorava de um jeito que eu nunca chorei na minha vida, né? É uma coisa, e assim, não tem nem o que falar. A única pessoa que eu podia ligar para conversar sobre esse sentimento que me arrebatou era o Wellington. Ninguém mais ia entender o que eu estava passando, né? Então era uma coisa assim, o Wellington, ele está eternamente comigo nesse momento, porque foi quem deu a mão para mim e segurou, né? E vamos lá. E depois de 3 meses eu consegui voltar para o hospital. Eu não consegui. Eu tive que pausar e suspender. Foi muito intenso. Mas é isso, perceber o quanto o alívio, que era o pequeno alívio proporcionado, o pequeno bem-estar proporcionado. E por quê, né? Então, como eu te disse, essa memória afetiva é importante para o desenvolvimento, é importante para o bem-estar, é importante para um monte de capacidades que a criança desenvolve, mas esse valor afetivo não tem, né? Não tem medida de quanto isso impacta, né? E aí o doutorado hoje, ele entra numa perspectiva de avaliar com dados maiores, né, volume de dados. Então, no mestrado eu fiz muito a experimentação de 3 níveis de pesquisa, qual era a escala de identificação da natureza da equipe e dos pais, como podia ser aplicada essa terapia de apreciação da natureza com as crianças em internação, né, e qual era a paisagem, o paisagismo, o urbanismo desse hospital, do entorno do hospital. Então, a partir disso, eu criei um processo para cada um desses aspectos, que aí agora no doutorado, eu estou avaliando mais a parte paisagística efetivamente. Então, como que os jardins, né, eles vêm a contribuir com a rede hospitalar, toda a rede de apoio desses centros de hospitais pediátricos, né, e centros de saúde infantil, e como esses jardins, eles viram da onde eles vêm, como eles estão, qual é a diversidade deles, que área de amortecimento de jardim a gente tem, né, como exemplo no mundo, para esses ambientes de saúde, como é que a gente pode gerar legislação e garantir, né, e forçar um direito de criar esses espaços
para hospitais, né, pediátricos no mundo e todos os outros, assim como deveria ter para as escolas, e, enfim, é uma coisa que não é porque estamos no centro urbano e que a gente chegou nesse limite, né, que a gente sabe que é a realidade de São Paulo, que é a realidade de muitas outras cidades do mundo, que não tem área verde para mais nada, né, você não vê uma árvore, assim, então precisa, a gente vai ter que desconstruir, né? Então, muitos pesquisadores da área urbana, dessa cidade que queremos, da cidade para as pessoas, da natureza, do sentido biofílico, a gente vai ter que resgatar áreas dentro desses centros urbanos, desocupar, desconstruí-las e retomar áreas verdes, sim, para a saúde da sociedade, para a saúde das nossas crianças, para a saúde de todos. Porque senão a gente só está caminhando para a gente só está vendo no mundo o que a gente está fazendo para a gente mesmo, a gente está fazendo para a natureza, é um reflexo do que a gente está fazendo internamente nas nossas emoções, nas nossas conexões como sociedade, e é tudo um reflexo de como a gente já está se tratando, né? Já está, enfim, se encaixotando, se fechando, se sistematizando numa caixinha, como você falou, né, toda aí que não enxerga e não pratica, né, essa vida de saúde, que hoje tem núcleos, né, no mundo pesquisando essa importância da saúde, da natureza para a saúde humana. Então tem consórcios de pediatria, né, sociedades de pediatria do mundo todo estão prescrevendo natureza, né, não só para as crianças, mas médicos adultos fazendo realmente, eu acho que a Bebel deve ter falado isso, né, na live. Então, eles têm assim, caminhos incríveis para serem propostos, né, de como realmente colocar a sociedade numa ação prática, né, de mudança de comportamento em relação às áreas verdes. Então, no doutorado é isso, eu estou avaliando quais são esses modelos do mundo, como esses dados, se esses jardins, hospitais que têm mais jardins, a gente vai ter resultados de tratamento mais efetivos, né? Se a gente vai ter uma qualidade psicológica dos pacientes, dos profissionais e dos familiares melhor. Então, tudo que tiver disponível em relatórios, né, médicos e questionários com as equipes profissionais que trabalham nos hospitais, isso tudo vai ser medido para a gente ter estatística. E aí sim, né, comprovações mais que possam virar proposição de lei, né, de reforço para a gente mudar as estruturas urbanas que a gente tem hoje. Né? Uma pessoa chamada Juliana, que lá na infância teve muita relação com a natureza, que foi tocada por isso, que internalizou de tal forma, que cresceu, que fez um mestrado, está indo para o doutorado, e esse resultado dessa vida de conexão pode sim acabar gerando ali uma política pública para beneficiar um monte de pessoas, né? Ou seja, o poder da natureza é gigante e essas memórias são, sim, muito importantes. Eu queria tocar em dois assuntos aqui que você trouxe. Você disse que os resultados ainda não aconteceram, que você ainda está mapeando. Mas existe uma grande diferença, acredita, né? Você já percebe isso? E que você falasse um pouco mais, a diferença, por exemplo, quando a gente fala em jardins, já que você tocou em jardins, né? Daquele jardim estético da natureza intocada e proibida e daquele jardim natural, né? Que tem uma diferença muito grande. Eu lancei ontem o curso Rodas da Natureza, que é gratuito e está disponível para todo mundo. E um dos assuntos lá dentro é justamente isso. Esses jardins perfeitos, né, os jardins ingleses, que é o que vem na memória, por exemplo, que a criança não pode tocar, que a criança não pode se relacionar, não pode subir na árvore, né, diferente daquele outro mais que cresce naturalmente, né? E uma outra coisa para depois você falar também, trazendo da tua fala, brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, mas eu não sei se isso também é uma visão mundial, né? Ou seja, a gente vai deixar para dar a natureza como uma cura para a criança só lá no final, em vez de pensar como preventivo, né? A natureza como forma preventiva de evitar não só um gasto financeiro para a família, mas principalmente todo aquele gasto emocional e evitar perdas, né? Mas só um instantinho, antes de você começar a falar, vai pensando. Eu quero trazer aqui os comentários do Marcelo. Ele colocou o seguinte: esses espaços em hospitais colaboram com a recuperação dos doentes,
mas tem um papel incrível no bem-estar de todos os profissionais da saúde que lá trabalham. Aí depois, aqui, elogios para você, da Flávia, dizendo que você é uma mulher incrível, eu também acho, super inspiração. Deixa eu ir um pouquinho mais para baixo aqui, peraí. Não estou conseguindo. Só para trazer aqui a fala do pessoal. Eu acho que é isso, senão eu vou me perder aqui, às vezes eu me perco aqui. Mas, enfim, né, o público aqui trazendo também seus comentários e vendo a importância. Vai lá, já é contigo. Então, essa questão preventiva ela é muito importante, né? No sentido de que realmente a gente vê que, por exemplo, o novo modo de vida, né, com as telas muito acessíveis para as crianças desde muito cedo, isso causa déficits, né, seríssimos na capacidade, por exemplo, visual, né? Justamente porque você não oferece mais a paisagem natural, né, com diversos níveis de profundidade, de horizontes para essas crianças desde muito cedo, você tem uma curva, né, de desenvolvimento do organismo infantil que é gigantesca, né, nos 3 primeiros anos. Então, todas essas capacidades do nosso corpo, né, se muito oferecidas a oportunidade de diversidade de experiências para experimentação e expressão, e estar, e ver, e ouvir, né? Você aumenta muito essa curva, né, de desenvolvimento, você atinge a plenitude das capacidades, quanto mais diversificadas são essas experiências. E uma tela, um ambiente fechado em 4 paredes, ele não proporciona, né, a diversidade potencial que a gente precisa para esse desenvolvimento de todas as nossas capacidades como espécie humana, né? Então aí é muito interessante a gente resgatar quem é o ser humano, o que é a espécie humana. A espécie humana está há muito pouco tempo nessa caixinha fechada chamada apartamento, dentro de um grande centro urbano. A espécie humana, ela evoluiu no ambiente, né, de cerrado, caçando e coletando, trabalhando muito fisicamente, né? Trabalhando muito os seus equipamentos, vamos dizer assim, a sua capacidade auditiva, a sua capacidade visual, de mapeamento do território, para enxergar um predador, para enxergar uma caça, para encontrar onde que tem água, onde tem passarinho, onde os animais estão, é onde eu tenho recurso, é onde eu estou seguro com as minhas fontes e as minhas necessidades para sobreviver como espécie, né? Como pequena sociedade nômade que eu ali, né, tinha, que todos nós tivemos, né, em algum momento na nossa ancestralidade. Então, essas são as referências ambientais pelas quais vivemos e evoluímos. E aí, uma vez que a gente é colocado, o nosso corpo, nossa vida, é colocada dentro de uma caixinha, com visões bidimensionais, chapadas, sem movimentar, né, passa o dia inteiro sentado no sofá, passa o dia inteiro brincando com plástico, com paredes, assim, que a gente já tem pesquisas que, inclusive, comprovam os malefícios desse ambiente fechado, né? Dos químicos, das tintas, dos vernizes dos móveis, do nylon, dos nossos tecidos. Então, esses ambientes fechados são muito prejudiciais. Entram nos vasos sanguíneos, né? Estão correndo nos nossos órgãos, estão prejudicando a nossa saúde ficar no ambiente fechado. Então, a gente tem alto índice de miopia, pouca capacidade motora, desenvolvimento, né, de fraquezas e desequilíbrios motores dessas crianças, porque elas não experimentam, né, a diversidade de espaços, um sapato, sei lá, estranho, não sentem o pé no chão, não tem, falta imunidade, né? Então aí, puxando um pouco da pesquisa que eu estou trazendo, o que historicamente, o que aconteceu? Em algum momento, lá em século XIII, os hospitais, eles eram autossustentáveis dentro de fazendas. Óbvio, a gente não tinha condições, equipamentos, uma qualidade de que a gente não pode negar o benefício do plástico nesse sentido, né? Então, o plástico, em algumas situações, ele é extremamente importante para a esterilidade, para a segurança, né, de contaminação.
Então, assim, a gente não tinha esses equipamentos, essas situações, né, no século XIII. Mas as fazendas, então, hoje tem pesquisa retomando essa referência e falando assim, o ar de uma fazenda, ter a referência olfativa do ar dos animais em cativeiro, né? Então, dos animais, enfim, das vacas, os porcos, as galinhas, né, que são criados para consumo próprio. Então, os hospitais que tinham essa infraestrutura, eles já tinham ali tudo que hoje a ciência está provando que, na verdade, é mais adequado para a saúde. A gente ter acesso. Por quê? Porque lá no nosso histórico, como evolução de espécie, quando a gente teve o contato com os animais depois de caçador e coletor, começamos a ter os animais em cativeiro, né? Pequenos grupos de animais para nosso próprio consumo. A situação é o extremo onde chegamos hoje, né? Demos um pulo entre nega tudo isso, isola, coloca transforma numa linha industrial de processamento, cria uma coisa completamente que impacta, né, severamente o ambiente em várias formas, impacta todos os seres, impacta todas as plantas, a flora e a fauna, impacta o ser humano também. Então a gente fez assim, quebrou, né, o fluxo com a Revolução Industrial. E a gente perdeu a noção de que a laranja vem de uma árvore, e quando toma um suquinho de laranja, acho que vem da caixinha, né? Que o leite vem de uma vaca e não da caixinha, o queijo. Enfim, é tudo isso. Então, é essa história afetiva mais uma vez, mas com um pouco mais aí, o que eu estou tentando explicar para vocês, né? É que um pouco mais desse... O que é o autossustentável? O que está no recurso que a gente pode ter ao nosso alcance vai ser melhor para o ambiente, vai ser melhor para a gente. Né? Então, se a gente tiver mais fazendas produtivas, autossustentáveis, muito bem distribuídas ao longo de todo o território, ao invés de grandes plantações de monocultura, de uma planta só, de um tipo de recurso só, que vai depois passar por um monte de processamento para chegar no supermercado, é isso, a gente está perdendo qualidade do alimento que a gente come, a gente está perdendo saúde em todos os níveis. Então, a prevenção, né, voltando lá para o que você perguntou no início, a prevenção é isso, é sim entender que somos essa natureza, evoluímos dentro dessa natureza, né, desse ambiente natural, e que é nesse ambiente que todas as nossas capacidades, que todo o nosso bem-estar, que a nossa qualidade de vida é restaurado, é resgatado, e que a gente pode encontrar não só as capacidades motoras, imunológicas, né, e físicas, mas também a da saúde mental, que hoje também, né, tá aí com a Covid, querendo ou não, a pesquisa da criança em internação hospitalar foi antes da pandemia. Né? Então, quando eu fiz o mestrado e no fim, as crianças durante a pandemia ficaram totalmente isoladas, fechadas nos seus apartamentos, né? Sem ter atividades externas, como você falou, agora está sendo retomado o acesso a esses... E tudo isso é impactante. A gente ainda não consegue dimensionar, na verdade, quais vão ser os impactos, que vão ser muitos e vão ser seríssimos, nessa geração, né, que cresceu os 2 primeiros anos de vida fechada, né? Porque essas crianças que nasceram na pandemia passaram os seus 2 primeiros de vida, os mais importantes para a construção de todas essas capacidades, né? Num ambiente Mas antes que as mães se sintam culpadas, né? dá tempo de voltar atrás, pelo amor. Não tem nada a ver com porque quando a gente acaba indo para esse lado mais catastrófico, digamos assim, aí vem aquele sentimento de, putz, então não tem nada para fazer, né? E não, dá para resgatar em qualquer momento. Não, na verdade não. Volta, é só aplicar, né? O importante é aplicar e aplicar o quanto antes. Então, mesmo nesse ambiente restritivo, eu moro num apartamento super pequenininho, não tem jeito, não tenho nenhum parque perto de mim. Como é que eu trago a natureza para perto? Né? Então é isso, por que não criar um ambiente sonoro de elementos da natureza, né? Então, por que não escutar a chuva, ou se não tiver lá fora e quiser criar isso bem, você pode escolher isso como um recurso. Plantar as suas sementinhas dos alimentos que você come e pode cozinhar com seus filhos, né? Mostrar o fluxo. Esse daqui, o tomatinho tem as sementinhas deles, vamos pôr a sementinha do tomate para germinar? Ver esse processo acontecer,
do ciclo e do fluxo, né, de desenvolvimento de uma planta, em casa, num pequeno pote. Não tem mistério nenhum. Ah, eu não sou dedo verde, eu vou encharcar. Não, gente, mas tem que experimentar, né? Não adianta achar que as pessoas nascem sabendo ou fazendo as coisas se elas não praticam, né? Então aí é que tá também, cortar um pouco do medo, da negativa e partir para ação e para o fazer e para encontrar a turma. Hoje tem muitos grupos, né? O que a gente mais encontra, assim como você, são inúmeros. Você está mostrando um monte de caminhos aí para as pessoas se associarem, se participarem, receberem informação, perguntar, trocar ideia, conversar. Então, assim, não tem por que ter medo, né? Mas sim conversar, se sentir acolhido. Todo mundo Eu acho quer que essa a grande transformação. revolução que a gente precisa viver agora é a revolução da prioridade. Porque muitas vezes não é falta de recurso, não pode só jogar a culpa na falta de recurso, seja recurso financeiro, seja recurso geográfico, mas é a falta de prioridade da natureza. Isso é o que, dentro do Trilhas, eu estou sempre focando. Porque muitas vezes, moro aqui em Florianópolis, as trilhas são feitas aqui em Florianópolis, ou seja, a gente tem natureza em tudo quanto é lugar. Se você está parado no trânsito, você está vendo uma montanha. Não tem como você não ver a natureza aqui em nenhum lugar da saída. E muitas vezes tem famílias que moram a 1 quilômetro da entrada de uma trilha, e ela nunca foi. Então o problema não é a questão, e eu não vou dizer que a população de Florianópolis é diferente da dos outros, não, é um reflexo mundial, onde a prioridade não é mais a natureza há muito tempo, por conta de querer achar que o melhor que a gente oferece para os nossos filhos é o MBA com 3 anos de idade. Né? Querer colocar as crianças já capazes de aprender línguas, aprender robótica, aprender pensando só em mercado de trabalho, pensando só em serem futuros pessoas com recursos financeiros e tudo mais. Sendo que esse é um grande engano, né? A criança, se a gente pegar aí uma geração nova que já está tendo muitos recursos financeiros, só que você vai olhar para o emocional dessas pessoas, você vai olhar para a alma dessas pessoas, elas já estão secas, elas já não veem mais sentido na vida. Elas querem o tempo todo grandes experiências e não vê a experiência simples, não vê a beleza no pôr do sol. E quando o ser humano não vê mais a beleza no pôr do sol, não olha mais para o céu de noite, alguma coisa está errada, né? Então, assim, eu acho que a revolução é a revolução de prioridades. A gente tem que começar a pensar nisso de uma forma muito séria. Por isso o trabalho do Trilha de Criança está aqui também, como você disse, e vários outros. Eu quero só ler alguns comentários, e aí depois a gente entrar na questão da natureza proibida, né? Dos jardins proibidos e tal. Então, a Lisandra aqui está falando que ela trabalha num posto de saúde bem destruído, que é um caos durante todo o dia. E o que salva a mente dela durante o trabalho é justamente a natureza que tem em volta, as árvores, o mato, as plantas, o que é muito interessante, né? A Flávia está colocando aqui desodorante com alumínio na composição, panelas de alumínio, enfim, o alumínio é altamente cancerígeno, tudo tem alumínio, precisamos resgatar a panela de barro. Aí, outra revolução da panela de barro. De novo, eu aqui me dando mal com subindo aqui os comentários. Mas, enfim, Ju, me fala aí da questão dos jardins, então, trazendo essa questão do paisagismo, que muitas vezes a gente também vê essa necessidade estética gigante, que é uma estética fria, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a gente entrasse no assunto das árvores. Sim. A questão paisagística, né? Imagine, os primeiros trabalhos que o Árvores Vivas realizou num parque urbano foi no Parque Jardim da Luz, lá em São Paulo. Até tem um parente aí, né? O Parque também Jardim da Luz em Florianópolis, que a gente até conectou com a equipe daí. Que é o primeiro parque histórico, né, público da cidade de São Paulo. E realmente, né, com um paisagismo inglês, como você falou, mas pensado inicialmente também para ser o jardim botânico da cidade. Enfim, ele tem todo, é tombado
E a gente levando essas turmas de crianças, né, desde a primeira infância. Tem uma escola de educação infantil, né, grudada no parque. Então, eu levava as crianças, né, de 2 anos, 3 anos, né, para dentro do parque. E as outras crianças, enfim, jovens também da região ali do centro de São Paulo. E, de repente, a gente lidando com aqueles, com os guardas, né, que faziam a segurança do parque, não deixando pisar no gramado, não deixando acessar a árvore para né, tocar na textura da casca, para ir sentir, né, as folhas com as texturas das folhas. Enfim, não podia fazer nada. E aí, o que eu fiz, gente? Eu fui e me virei conselho do parque para trabalhar o conceito de acesso. Comecei a articular com a Secretaria do Verde, mas pensando em termos paisagísticos, não é que o paisagismo inglês ele era um problema, né? Então, assim, sem querer privilegiar um tipo ou outro, né? Eu acho que, assim, óbvio que é um clássico, ele tem seu valor histórico, ele tem seu papel e seu momento, né, na história urbana e humana, né, de ocupação das cidades, e tem um porquê, né, dele ter sido criado com aquela estética, porque ele queria criar um ambiente de convivência. As pessoas chegavam com suas toalhas, né, estender, ficar num piquenique e poder se enxergar sem enfim, era todo um contexto histórico que fez aquele tipo de estética emergir. E hoje, né, sabendo das informações que não tínhamos antes, que a biofilia, né, a relação de natureza nossa com a natureza, com todos os organismos vivos, e o ecossistema, né, quanto mais diversidade de plantas nativas você tem, crescendo em todo o seu potencial, você atrai mais animais, né, que interagem com essas plantas. Então você tem todo um sistema de interações fauna e flora acontecendo, que essa plenitude, né, de espaços, que sejam o que eles estão chamando de florestas de bolsas. Eu não gosto de usar o termo floresta, porque uma floresta ela precisa ser honrada pelo que ela é em milhares de anos. A gente não tem como substituir floresta, né? Uma floresta é uma floresta que chegou no seu desenvolvimento máximo de potencial, de equilíbrio de espécies e interações acontecendo ali. Então, nada do que a gente está plantando hoje a gente pode chamar de floresta. Hoje a gente está fazendo um plantio heterogêneo de espécies nativas que daqui milhares de anos, quem sabe, né, pode se tornar uma floresta, se conectado com áreas de conservação. Mas o fato da gente trazer as espécies nativas e não pensar numa manutenção quadradinha, né, cortada de topiária francesa, e sim as plantas que são daquela região, as plantas que vão atrair os animais, os insetos, as abelhas nativas, as borboletas, os gafanhotos, os passarinhos, vão enriquecer aquele solo, a falta de manutenção, o deixar a serrapilheira, né? Isso é uma questão que precisava também, foi muito trabalhada aqui em São Paulo por alguns grupos de Conselho Ambiental da Secretaria do Verde, que eles começaram a educar, né, as equipes de paisagismo e manutenção da área verde urbana para não levar embora as folhas secas, né, dos parques, das áreas verdes, e sim fazer a compostagem, deixar ela nos canteiros, né, essas folhas organizadas nos canteiros para enriquecer a propriedade de nutrientes do solo. Então tem toda essa prática de colocar no meio urbano uma natureza que é a natureza que reflete uma manutenção que ela é autossustentável. Na verdade, a gente escolhe a espécie certa, a espécie de forração, a espécie de arbusto, a espécie de árvore certa para cada lugar que a gente está plantando, permitindo que essas espécies se desenvolvam na sua plenitude e tenham baixíssima manutenção nossa. Então, é um plano de massas. É um pouco do que Burle Marx, né, iniciou quando ele faz o seu plano de massas. A gente pode pensar isso esteticamente, mas mais diversificado, né, trabalhando um pouco da nossa questão de cada bioma. Se eu estou na Mata Atlântica, eu tenho um monte de espécies da Mata Atlântica que eu posso aplicar no paisagismo da minha casa. Se eu estou no Cerrado, eu tenho um monte de espécies do Cerrado e assim por diante, da Caatinga, do Pantanal, e cada um dos seus biomas vai ter aí, né, sua grande diversidade de espécies para atraírem e serem recurso para um monte de animais. E esse pequeno regenerar, tem muita gente usando o termo do voltar ao selvagem, ao natural selvagem, né?
que é isso que o paisagismo biofílico tem proporcionado, né, nos centros urbanos. Existe um grande movimento das cidades biofílicas internacional. É isso, é trazer essa vida pulsante, nativa, servindo de recurso para todos os seres e para a gente também. Porque é isso que a pesquisa tem comprovado. Quanto mais rica esse ecossistema funcionando em toda a sua diversidade, melhor para a nossa saúde e para o nosso bem-estar também como seres humanos. Bacana. Deixa eu ler aqui o comentário do Zé Mandioca. Estabelecer prioridades é fundamental, ser discutido pelo casal antes de surgirem as crianças na família. Com certeza, se o trabalho ali do adulto, aliás, é no adulto que a gente tem que trabalhar, né? Então, se o trabalho do adulto acontecer muito mais cedo, é óbvio que o benefício para esse bebezinho que vai nascer vai ser gigantesco, né? Agora vamos falar então de encantamento, de crianças e árvores. Cara, quando penso em árvore, eu penso em pé de moleques e molecas, né? O verdadeiro sentido do pé de moleque, para mim, é o pé de árvore. Achei lindo. E eu acho impossível uma criança não se encantar por uma árvore, não querer estar lá em cima, não querer trocá-la, cheirá-la, destruí-la, né? Por que não ir lá tirar o galinho da árvore para poder... Um galho de flamboyant, por exemplo, que você pega lá um pouquinho e vira confete na mão daquela criança jogando para cima. Isso é experimentação, isso é conhecimento, enfim. Isso é deixar a criança livremente ali se desenvolvendo com uma árvore. Mas, e percebendo aqui o histórico do Trilhas também, que a gente recebe família já, levamos mais de 1.000 pessoas nas trilhas, fizemos mais de 50 trilhas oficialmente, né? E muitas vezes eu vejo a dificuldade dos pais ali, das mães principalmente, de permitir com que as suas crianças tenham esse envolvimento. E várias delas já não é com 3, 4 anos de idade, é com 10, 11, 12, nunca subiram numa árvore. Né? Nunca tiveram a sensação de estar lá em cima e olhar o mundo lá de cima. Então, como que a gente pode estar aí refazendo esse encantamento, né? Porque eu acredito que a gente sim tem que trabalhar direto com os adultos, porém muitas crianças já têm esse reflexo dos pais, né, de não conseguir se conectar naturalmente, achar que a natureza é suja, que ela é perigosa, enfim, esses medos que eu também gosto de tocar muito no Trilha de Criança, mas eu queria que você trouxesse de toda a sua experiência como que a gente consegue sensibilizar as crianças que já não conseguem mais se conectar e esses adultos que precisam permitir. Então, é complexo mesmo, mas é uma mudança de paradigma, né? E muito desse trabalho, até estou vendo o comentário aqui do Sérgio, né, que foi coordenador da Uma Paz em São Paulo, ele é um desenvolvimento de uma cultura, né? Com o adulto, a gente precisa fazer essa informação, essa formação para aquele que quer ouvir, né, que já vai buscar, já é proativo em estar numa atividade para se aprimorar, isso já é incrível, né? Mas como a gente trabalha a sensibilização daquele que está distante? Aos poucos ele vai receber esses chamados, né? Seja pelas mídias, então, aos poucos os jornais, a TV, os programas do dia a dia, né? Enfim, que eles estão ali só conectados na tela mesmo, vão começar a mostrar o valor disso. Então, a gente tem pesquisas que têm, aos poucos, encontrado os caminhos aí das mídias para acessar essas pessoas que não estão no dia a dia, na prática, fazendo, mas estão no mental ali, recebendo a informação para, quem sabe, conseguir fazer a transição para a prática, né? A criança que está bloqueada, né, que está sem esse vínculo, sem esse amor, eu me deparei com situações, por exemplo, Leslie, de crianças que a gente falava assim, elas sabem o nome de todos os carros da rua, a marca, o nome dos carros, mas não sabe o nome de nenhuma árvore, nenhuma. Não, olha, era desesperador. Eu falava, gente, como é aí, né? Como é que a gente inverte isso? Como é que a gente constrói essa ponte?
E aí foram através, com os mais jovens, né, com os jovens, a gente conseguia fazer os jogos, né? Então, brincadeiras de game, um tipo de game mesmo, né? Então, transportou para o mundo deles. Eles gostam mesmo de jogo, então era no jogo que a gente conseguia transformar esse interesse, né, deles em relação à natureza. Então, quais são muitas perguntas, né? Então, as perguntas, elas instigam eles a quem é que vai conseguir responder, quem é que vai descobrir, né, a resposta certa. Enfim, mas era aí na tentativa, né, de acertar e de conseguir o ponto, vamos dizer assim, que eles conseguiam, que eles começavam a despertar o interesse. Poxa, é mesmo? Mas aí, e a história? Contar a história dentro desse jogo, né? Então, quem é essa árvore? Com quem que ela interage? Que tipo de flor ela dá? Qual que é a cor que ela dá? Né? E aí, ao mesmo tempo, passava de uma árvore para outra, a gente fazendo essa caminhada num parque, né, no canteiro, no jardim da escola, ou da unidade do centro comunitário que a gente estava. E aí, no meio disso, vamos fazer uma dinâmica, né, corporal com todas as crianças. Vamos virar cada um de nós uma árvore, desde a semente. Então, era uma ginástica, um alongamento. Mas aí, vamos lá, todo mundo é sementinha. Aí vai sentindo a aguinha cair, vai sentindo o quentinho do sol, vai crescendo as folhinhas e vira aquela árvore. Que árvore você virou, né? Então, estabelece dentro dela, ela era uma semente. Ela virou uma árvore. E que árvore que ela virou? Com que frutos que ela dá? Como que é a textura do tronco? Então, ela sentiu uma diversidade no caminho de texturas de tronco diferente, viu flores diferentes, viu folhas diferentes, viu formatos de construção, né, dos galhos diferentes. E ela construiu aquela personagem, ela se vinculou, né, afetivamente com alguma árvore. Seja até por um fruto, né? Eu virei uma mangueira, então ela gosta de manga, né? Gosta da fruta. E aí essa conversa surge numa afetividade de amor que elas têm por aquela árvore, por algum aspecto, a flor rosa, né? Porque tem o ninho de passarinho. O que tinha ali naqueles galinhos crescendo? Tem algum animal nesses galhos? Qual é o animal que está nesses galhos? Então, como a árvore é a grande mãe, né, da floresta, ela acolhe, né, a todos os nós, seres. Então, cada árvore dessa criança, a gente usava muito um termo quando eu ia apresentar, né, para parceiros do projeto, a primeira pergunta que vinha, mas vocês plantam árvore? Plantamos, mas mais importante do que o plantio, que tem bastante gente fazendo também, a gente planta árvores nas crianças, dentro do coração. Porque era isso que a gente precisava para precisa na nossa sociedade para fazer uma transição, né, de padrão de comportamento e atitude em relação ao meio. Então, se a gente não despertar esse amor, né, dessa árvore, plantar dessa semente dentro de cada uma das nossas crianças, dentro das crianças que fomos, né, então com esses adultos, resgatar muitos deles não tiveram também a oportunidade de ter contato com a natureza na infância, né? Alguns tiveram, ainda, né, a maioria na minha geração teve uma oportunidade, mas muitos já não tiveram. Então, isso já é muito difícil, um pai que não teve, né, uma relação afetiva com o espaço natural, com a natureza, proporcionar isso para o filho. Né? Ele também precisa trabalhar o vínculo afetivo dele, como ele se sente bem, qual é a paisagem natural que ele tem, né? O professor, o pai, o cuidador, né, que ele tem com a natureza, ou criar essa relação afetiva para possibilitar também essa relação afetiva para as crianças que estão sob a sua responsabilidade. Então, eu acho que tem esse caminho, que é o caminho da informação, mas ele é muito mais e sempre mais forte, mais consistente e mais transformador, o caminho do afeto. Pelo fato de eu sempre trabalhar direto com os adultos, porque eu acho que a transformação está ali, né? Porque se o adulto não proporcionar, não adianta nada. Se o adulto não permitir, não adianta nada. Então, eu acho que a linguagem tem que ser direta mesmo ali com a mãe, com o pai, com o educador, para que, de fato, eles percebam o quanto pode transformar ali. Quando a gente fala de o futuro estar nas crianças, é óbvio que está. Só que se essa criança não tiver ali o apoio do adulto, isso não vai acontecer nunca, né? Ou seja, ou vai ter inúmeras dificuldades no meio do caminho que a gente poderia estar evitando.
A gente já está com 1 hora, enfim, tá uma delícia. Não se preocupa quem está pedindo aqui para a live ficar gravada, a live fica lá no perfil. Tem aqui a entrada já agora e tem várias outras também lives gravadas lá, com vários temas diferentes, super gostosos. Incríveis, né? A da Bebel tá uma delícia. Todas lindas, muito especiais. É o tal negócio. A gente precisa, assim, dar informação na vida adulta, né? A gente precisa. Talvez essa seja a porta mesmo, de trazer essas reflexões, que é o tal negócio. E não é qualquer informação. Não, volto a dizer, não é aquela informação de clichê, porque isso não entra mais. Né? A gente está blindado já com essas informações de clichê. É, de fato, a gente se aprofundar um pouco mais. Não adianta ficar só no superficial, porque a transformação não está no superficial. Né? Ela está lá naquele lugar mais profundo, de fato. Quero convidar de novo todo mundo a entrar no curso do Trilha de Criança, Rodas da Natureza, que é gratuito, e que a gente traz justamente toda aí uma ideia da relação da criança com a natureza, falando direto com o adulto, falando direto com o educador, e trazendo ali conceitos e práticas e ferramentas para que seja possível essa criança estar ali tendo essa liberdade, porque sem essa liberdade de relação não adianta, né? De fato, a gente tem uma lacuna aí na nossa história, que a gente largou essa relação com a natureza de uma forma mais efetiva, a gente caiu de cabeça na ciência, caiu de cabeça na materialidade. Hoje, caímos de cabeça aí em todas as questões da internet, que não são negativas, né? Justamente por causa dela, a gente também pode ampliar toda a conversa, todo o conhecimento, mas que a gente tem que, de novo, sim, conscientemente voltar e colocar de novo as nossas raízes ali na árvore e deixar a nossa espécie crescer, né? Nossa espécie. São nada melhor do que pequenas doses diárias, sabe? Eu acho que essa mudança é isso, é nessa construção do dia a dia. Então, se a pessoa coloca, da mesma forma que se propõe a fazer qualquer meta que as pessoas tenham na sua vida, se quem pensou em alguma meta, um sonho, algum desejo para construir, para conseguir, criou um pequeno plano de passos pequenos todos os dias. A natureza, ela realmente é a nossa casa, é a nossa vida, é a nossa expressão como existência, né, de ser. Então, criar realmente essa prática diária no nosso dia a dia, de apreciação, de contemplação, e por que não também uma dose de informação, né? Então, falando aí nos adultos, nos educadores, a gente vai dando esses passos no sentido da transformação. Ah, eu não consigo. Se você já criou a barreira do não dá, você não quer. Então, tudo bem, é uma escolha, mas é uma escolha consciente. Mas, não, você quer? Então é isso, constrói esses pequenos passos, faça a sua prática diária de conexão com você mesmo, com a sua própria natureza, o se acolher, o se conhecer, em contato com esses ambientes naturais, com tudo que está na nossa janela, né, de casa. Não precisa ir longe, não. Fazendo, como você disse, o nascer e o pôr do sol, né, apreciando esse momento. Então, começa por aí. Eu acho que Les, é incrível, assim, seu trabalho, parabéns por tudo, né, que você tem construído. Agradeço imensamente, assim, o convite por estar aqui com você hoje, essa oportunidade. Espero que a gente possa, né, mais vezes aí, fazer outras conversas. Quando eu for para Florianópolis, a gente combina também de se encontrar pessoalmente. Então, eu te agradeço muito também, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua história de vida, obrigada pela sua pesquisa. Com certeza vai beneficiar aí muitas crianças, muitas famílias. E quando você tiver aí mais resultados, vem falar de novo, que é muito importante. A gente precisa estar dentro aí de toda essa comunicação. Obrigada, tá bom, Ju? E obrigada a todo mundo que escreveu aqui, que eu não consegui ler todos os recados. Vários elogios para ti. Pessoal lá do norte do Paraná também. Vários lugares aí do Brasil. Muito feliz, muita obrigada, gente, muita gente. Valeu. Obrigada mesmo. Um bom dia para vocês.